E hoje, como prometido, vamos falar de o último assunto da cidadania italiana: trabalho. Oi, pessoal, aqui é a Cami escrevendo, tudo bem? E hoje, quem me vê assim, né, com essa cara cansada, fica pensando, cara, o que ela fez o dia inteiro? Trabalhei para caramba. E é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje. Bom, eu comentei que o último vídeo seria sobre trabalho, eu vou falar sobre isso hoje, e é importante também deixar claro que, mais uma vez, eu vou falar não só sobre as coisas importantes e boas que eu tenho vivido depois que eu fui reconhecida cidadã italiana, mas hoje também, mais uma vez, vou falar sobre a importância de ter documentos. Desde o início do canal, eu tenho falado sobre a questão da gente se preocupar e se planejar, né, com essa mudança de país, mas principalmente de não fazer a loucura de sair sem documento, né? Muito embora alguns países nesse momento de crise estejam, né, se movimentando para mudar a realidade. Então, Portugal acabou aceitando todos os pedidos de residência e legalizando todo mundo. Pelo que ouviu-se falar, na Itália tem uma notícia sobre isso. Eu quero até fazer um vídeo à parte sobre uma possível sanatória no mês de junho. Se você não sabe o que é sanatória, fica ligado que o meu próximo vídeo vai ser sobre isso. E na verdade, a gente fala muito sobre legalização, né? Também. Mas hoje vamos voltar então a falar sobre cidadania italiana. Na verdade, não sobre cidadania italiana, mas sobre as mudanças que ela promoveu e promove na vida de alguém que sai do Brasil e é reconhecido realmente cidadão italiano e vai ter uma vida fora. E uma delas, a última delas, na verdade, que eu quero comentar, é sobre trabalho, né? Quando eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei muitos anos na verdade, todos os anos da minha vida eu trabalhei em escritório. E eu comecei trabalhando com telemarketing, depois eu fui trabalhar, se eu me lembro, num escritório como estagiária, porque eu era bem nova, tinha 20 anos. Depois eu entrei como num processo de trainee, fui trabalhar no Itaú Personalité, depois eu fui trabalhar na Comgás, e por fim eu passei 12 anos numa empresa de tecnologia, trabalhando com automatização de análise de crédito. Depois disso eu ainda passei mais alguns anos, mas acho que um ano, trabalhando para um cliente dessa empresa, né, fazendo consultoria e tal, até que eu vim para fora. E foi assim minha vida profissional no Brasil, mas sempre foi em escritório, sempre foi no mundo corporativo, sempre foi ligada a essa estrutura, né? E quando eu saí do Brasil, minha primeira decisão era nunca mais fazer isso, mas era uma decisão que eu mentalmente não, né, estruturalmente, emocionalmente, né, não estava preparada e na verdade eu saí com essa decisão, mas eu não me preparei para ela, né? Quer dizer, me preparei com conhecimento, eu fiz formação para fotógrafa, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu sou formada em publicidade e comunicação, marketing, então tinha uma coisa muito ligada realmente a essa minha formação, que eu gosto muito. Mas, por outro lado, eu não me preparei mentalmente mesmo, né? Não me preparei para ter um trabalho autônomo, não me preparei como mentalidade, como organização, como disciplina, como um monte de coisas, e nem financeiramente. Então, em algum momento muito rápido, eu voltei a trabalhar e aceitei o trabalho que eu tinha. Bom, na verdade, foi me proposto um trabalho num escritório também, e eu nunca trabalhei fora de escritório, quer dizer, trabalhei na França, já chego lá. Mas essa é uma primeira coisa, eu sou uma exceção, né? E na verdade eu posso dizer que duas coisas contribuíram para essa minha carreira profissional fora do Brasil. A primeira delas e não é bem uma carreira, né? Mas é o fato de eu ter empregos com uma certa facilidade. A primeira realmente é o documento, apesar de que esse primeiro emprego que eu tive na Itália não tinha a ver com documento. Mas tinha muito mais a ver com a segunda coisa, que é saber falar outros idiomas, né? Então, o fato de falar italiano, o fato de falar inglês fizeram muita diferença na minha vida, em todos os trabalhos que eu fiz aqui até hoje. Tanto que eu trabalhei como tradutora de italiano algumas vezes, fiz uma série de traduções. Nessa empresa eu trabalhava só com italianos, então o fato de saber me virar no italiano e depois aprender de fato, e saber o inglês fez diferença. Na França eu trabalhei como garde d'enfance, que eles chamam, que é babysitter, mas é uma babysitter específica só para o horário do fim da escola, né? E tem algumas atividades específicas, não é uma babá de tempo integral. O inglês me salvou, porque eu falava um francês horroroso. Aliás, hoje meu francês é muito melhor do que na época. E hoje o francês também me ajuda na atividade que eu faço, que eu trabalho num serviço de assistência e tal. E eu trabalho, na verdade, para o mercado italiano, mas eu atendo alguns casos
em português, em inglês e também em francês. Meu francês também melhorou muito nesse tempo. Então isso fez muita diferença, obviamente, né? Isso me colocou no mercado de trabalho de uma outra forma, mas certamente sem o documento eu não teria tido a menor condição. E aqui em Portugal isso fez total diferença. Por quê? Porque quando eu cheguei em Portugal, quer dizer, antes de chegar em Portugal, eu já tinha me candidatado a vagas para trabalho em escritório. Eu tinha decidido que eu precisava me integrar, né, numa sociedade de uma outra forma, e que arranjar um emprego era o jeito mais fácil. E o que abriu as portas para mim foi realmente ter o documento italiano. Porque o documento italiano me permitiu ter documento de residência em um dia. O documento italiano me permitiu ter o documento fiscal em um dia. O documento italiano me permitiu ter, na verdade, em menos de um mês, eu consegui praticamente todos os documentos que eu precisava, com exceção do documento de saúde, né? Que, na verdade, para ele eu precisava de um contrato de trabalho, então foi tudo uma crescente. Acabou me faltando o documento de segurança de saúde, que eu precisava do contrato e acabei não fazendo porque começou a pandemia, eu não pude mais ir atrás. Mas também vou falar disso num outro vídeo. Portugal é tão fantástico, a gente tem visto quão fantástico tem sido o cuidado de Portugal nesse tempo. Portugal me mandou o documento sem pedir para casa. Então agora eu também tenho o número de segurança social. E é isso. Então o documento italiano me permitiu trabalhar muito rapidamente, né? Eu não precisei pedir permissão de nada, fazer visto de nada, nada. Não tive nenhum problema em nenhum desses casos. Aliás, eu participei de vários processos seletivos aqui em Portugal, não foi só esse. Na França, eu só participei daquele porque era o que me interessava, mas eu poderia ter feito outras coisas, porque de fato foi o documento italiano que me abriu as portas e não me deu, né, e ninguém me questionou nada, eu pude trabalhar. Então, realmente foi isso que me fez diferença no meu, claro, meu conhecimento sim, mas só o meu conhecimento, se eu tivesse sem o documento, eu não poderia ser contratada, né? Tanto que eu tenho amigos que vieram da área de tecnologia, mesmo para Portugal, e alguns até que querem vir para Portugal, para Irlanda, né? Algumas pessoas até muito próximas, que a grande dificuldade não tem documento. Então, as empresas têm que fazer, apesar de serem funcionários de alta especialização, a empresa é obrigada a cuidar de todo o visto, de toda a documentação, e isso dificulta demais o processo seletivo, e eles acabam sendo deixados de lado para uma segunda seleção e acabam, inclusive, escolhendo, claro, obviamente, comunitários e muitas vezes os italianos, né, os italo-brasileiros, que são aqueles que têm conhecimento de tecnologia, já vêm de um mercado aquecido, de um mercado muito bom, mas tem o documento europeu. Então, isso faz toda a diferença. Então, também é uma coisa, né? Quer dizer, quando você pensa em ter uma vida fora do Brasil, o documento italiano muda tudo. E se você tem interesse em ter cidadania italiana, prepare-se, porque esse ano provavelmente as coisas serão muito diferentes, ainda muito difíceis por conta do Covid, mas a partir do ano que vem a coisa vai pegar firme de novo, com certeza. E mais uma coisa importante é lembrar aqui, para você que vai pedir cidadania italiana, primeiro, é direito seu como cidadão, como descendente de italiano. Segundo, quer dizer, dentro dos critérios, obviamente, né? Mas é direito seu. Segundo, você não precisa contratar um assessor. Na verdade, o direito é seu, não é do assessor e o processo é para você, não é para ele. Então, você não tem a obrigação de contratar um assessor, é importante deixar isso claro. Mas você pode, sim, e deve ter pessoas que te suportem. Tem cursos que te ajudam a entender melhor. Tem, inclusive, pessoas que fazem mentorias, né? Eu ia falar monitoria. Mentorias, né, sobre esse assunto. Eu mesma estou me planejando para começar a oferecer algumas dicas mais direcionadas, né, em termos de consultoria para isso a partir do segundo semestre. Então, também para quem tiver interesse. E nada, é isso. E principalmente aprender o italiano, porque o italiano faz toda a diferença. Foi o italiano que me salvou na hora de fazer o processo de cidadania, de conseguir os documentos, de conseguir emprego. O idioma e o documento. Então, é sempre um combo. Então, eu sempre sugiro de fazer os dois, né? Porque isso facilita demais no seu processo, uma vez que você tenha que entrar em contato com qualquer órgão público italiano e depois na vida pra frente, ok? Bom, basicamente é isso. Acaba a minha série aqui. E eu quero que você deixe aí seus comentários, as suas dúvidas e as suas sugestões. E a gente vai falando nos próximos dias, voltando um pouco mais ao assunto original,
que é de imigração, efetivamente, não só de cidadania, mas a gente vai conversando e eu vou respondendo por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!